Olá, sejam bem-vindos ao Sindicato em Ação, um programa da TV Urbana em parceria com a TV Sindifisco RS e nesses tempos de pandemia por conta da Covid-19, em parceria também com a RS Rádio, a rádio web do Sindifisco RS. No programa de hoje separamos dois assuntos. Primeiro é a tributação como saída para enfrentar a crise, com a participação do secretário executivo do Centro Interamericano de Administração Tributária, Márcio Verdi. No segundo bloco, vamos conversar com o auditor fiscal Luiz Fernando Flores Crivellaro, subsecretário adjunto da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, sobre a situação da arrecadação de ICMS no Rio Grande do Sul. Antes de começar, vai lá no YouTube, te inscreve no canal da RS Rádio e também no canal do Sindicato em Ação, curte os vídeos, deixa o teu comentário, porque essa interação é muito importante para o crescimento do nosso trabalho. E agora fiquem com o Sindicato em Ação. E quem vai nos ajudar aí a compreender melhor é o secretário executivo do Centro Interamericano de Administração Tributária, o auditor fiscal Márcio Verdi, gaúcho aqui de Porto Alegre, que já está conosco aqui no programa. Bem-vindo, Márcio, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. A satisfação estar com vocês. Everton, primeiro eu queria agradecer o convite, estou muito contente. Eu estou falando aqui desde o Panamá, onde eu resido, a sede do CIAT, e é uma alegria compartilhar esta hora com vocês e falar sobre esse importante tema da tributação como que talvez o elemento fundamental, na minha opinião, para a saída, ou pelo menos acentuar os efeitos da crise do Covid-19. Olha, tá certo. Márcio, a gente em seguida vamos tentar entender o porquê, né? O porquê que os tributos podem ser uma solução, é isso que a gente vai principalmente começar a querer te ouvindo. Mas antes disso ainda, queria que tu falasse um pouquinho para os nossos ouvintes entenderem, conhecerem um pouquinho mais, né? Quem não conhece, o CIAT, né, que é o Centro Interamericano de Administração Tributária, né, como tu bem disseste, está aí no Panamá. Falasse um pouquinho sobre esse centro, representatividade, quantas entidades, países integram. Com muito prazer. O Centro Interamericano dos Fiscos, das Administrações Tributárias, foi criado em 1967, e são 54 anos de história, e ele nasceu com 13 países americanos. Hoje ele contempla 42 países membros de 4 continentes. Nós temos a Índia, um país muito ativo que representa a Ásia, temos Angola, temos Quênia, temos Nigéria e Marrocos, 4 países africanos, e 5 países europeus, Portugal, Espanha, França, Itália, Países Baixos, e basicamente todos os países americanos, com exceção de alguns pequenos do Caribe, mas os principais países caribenhos todos são membros, e todo o continente. É muito interessante, o CIAT é a única organização, além das Nações Unidas, aqui nós temos Cuba, temos Estados Unidos, temos Jamaica, todos os países são membros, e o que a gente trabalha é para tentar fazer um fisco melhor, um fisco mais justo, uma tributação mais justa, e o nosso trabalho aqui, na verdade, é tentar diminuir o nível, a distância do conhecimento que existe entre os diferentes fiscos, sempre buscando uma tributação mais justa, mais igualitária e mais efetiva, porque o pior imposto, ninguém gosta de pagar imposto, mas o pior imposto que existe no mundo é o que você paga e eu não, é a sonegação. Esse é injusto demais, a evasão é o pior dos impostos. E, lamentavelmente, a nossa região é uma região com altos níveis de evasão, eu posso falar sobre isso depois. Mas o CIAT é isso, ele existe para promover o conhecimento e é líder a nível mundial. O CIAT, seguindo ao CIAT, foram criadas outras 8 organizações regionais que tentam fazer o mesmo trabalho e estão no bom caminho. Tá certo. Entre outros tópicos, né, entre outras linhas, o Panamá ele é muito conhecido assim em função da história, né, da construção do Canal de Panamá, enfim, muitas histórias de momentos e dificuldades. Começou a ser construído, parou, depois retomou de novo, né, e muitas pessoas não conhecem o Canal do Panamá. E eu queria saber se por acaso aí onde tu estás é perto, é próximo do Canal do Panamá. Eu vou te mostrar aqui, eu vou me levantar, os ouvintes vão permitir.
mas aqui da sacada da minha casa, está preparada para o Natal aqui, nós podemos ver a Baía, o final da Baía do Panamá e a entrada do Canal do Panamá. Vocês podem ver à esquerda do vídeo, acho que para vocês é direita, os barcos grandes. Esses barcos estão esperando o chamado para entrar no Canal do Panamá. Os pequenos são de pesca. Atrás dessas 3 ilhas passam todos os barcos que entram, não tem nenhum entrando agora, e que saem. Aqui nós estamos no Oceano Pacífico. Então, aqui entram os que vão para o Oceano Atlântico e saem os que vêm do Oceano Atlântico. Esse é um país com 2 oceanos. E é muito interessante o Panamá. Quando você vem chegando na cidade do Panamá, é o único lugar do mundo, literalmente, que você, do avião, pode ver os 2 oceanos. Outros países têm 2 oceanos também, como a Guatemala, o México, mas você não consegue ver do avião os 2. Chegando ao Panamá, é possível, num dia limpo, você ver os 2 oceanos. Eu já vi várias vezes. Convido a todos que venham conhecer essa linda região, toda a América Central. Visitem Guatemala, é fabuloso. Visitem a América Central, um espetáculo. Que maravilha. Olha lá que o nosso programa é mostrando imagens internacionais. Isso aí é nível de Globo News, CNN, né? Ao vivo aqui. Para dar inveja. É para dar inveja. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado por fazer esse presente aí para nós, para os nossos espectadores, né? O pessoal pode rever depois que o vídeo fica gravado. Bom, Márcio, vamos entrar então direto na pauta, nessa que tu és um grande conhecedor do assunto. Nos explica, então, por que, na tua opinião, os tributos podem ser uma solução para a gente combater a crise? Para não cometer erros do passado. Primeiro, estimado jornalista lá, para não repetir a história. Porque eu vou voltar rápido. Todos nós aqui lembramos da crise, alguns eram mais jovens, do petróleo de 73. 73, a famosa primeira crise do petróleo. Essa crise teve perdedores e ganhadores. Os países produtores de petróleo ganharam muito, nós perdemos muito, mas não foram só os produtores de petróleo. Os países do mercado financeiro, na época, foi aí que se criou o Euromarket. Eu podia ir longe nisso, mas houve perdedores e ganhadores. Veja que nós saímos bem da crise de petróleo de 73. Por quê? Porque nós fomos para a dívida. E o que foi em 81? A crise da dívida da América Latina. Depois veio a segunda crise do petróleo e depois os permanentes planos de combate à inflação. Então, veja que eu falei dívida e inflação. Então, por que eu digo para não repetir os erros do passado? Essas crises, primeiro, não foram mundiais, nem a crise de 29 afetou o mundo todo, como a Covid. A Covid ela é mundial e ela não é só econômica, ela é humanitária. Não vou me falar sobre isso, mas pessoas no mundo inteiro, a tragédia é grande. E ela afetou todos os países. Agora, como sair dela? Vamos ter uma coisa clara aqui ao ouvinte que não é tributarista. Somente existe, Ernesto, 4 fontes de financiar a economia, o país. Não há 5. A primeira são os recursos naturais. Um país poderia viver só de sua riqueza mineral, ou diamantes, ou petróleo, ou o que seja. Os que apostaram nisso estão vivendo ainda hoje grandes crises por a volatilidade dos preços das commodities. Então, grandes países como o México tinham uma dependência muito grande dos recursos da Pemex. Eles tiveram que correr rápido para os tributos. Então, todo país produtor de petróleo, Nigéria, Angola, os países árabes, todos sofreram muito. E outras commodities também. Então, se financiar em recursos próprios é alto risco. E são poucos os países que têm esses recursos. A maioria não tem recursos naturais que pode permitir o país viver. Então, excluindo os recursos naturais, para não repetir o erro do passado, é fugir da dívida. Porque o endividamento é um imposto do meu neto. E vem a crise da dívida, além do limite ao endividamento. Existem vários limites de endividamento. Os países da América Latina, quase todos, estão vivendo crises fiscais, são muito poucos.
Os que estão numa situação fiscal boa é Paraguai, Uruguai, República Dominicana. Você conta em uma mão os que têm uma situação fiscal equilibrada. Todos estão em crise fiscal. Então, financiar a crise pela dívida vai ter que ser paga. Então, temos que cuidar. Agora, o pior erro do passado, que não podemos repetir, é usar a inflação. Isso me preocupa. Poucos estudos calcularam o impacto da inflação na desigualdade da América Latina. E eu posso afirmar a você que boa parte da nossa desigualdade vem pelo imposto que talvez os ouvintes não conheçam, nunca escutaram falar, o chamado imposto inflacionário. Para quem não entende de orçamento, eu vou dizer, você tem gastos e receitas. Se os gastos estão maior que a receita, se a inflação crescer, os meus impostos vão subir naturalmente. E eu seguro os gastos, eu equilibrei o orçamento. Então, a inflação ela é um meio mais fácil de você tentar ajustar as finanças públicas. Nós saímos da inflação com o Plano Real, não podemos voltar. Por quê? Porque a inflação, depois da evasão, é o mais injusto dos impostos. Então, a única fonte soberana é a tributação. Outra coisa é quanto, como, de quem, vamos chegar lá. Mas a única fonte dos 4 é a tributação. Nós temos que ter consciência disso e pensar que é a única maneira que de dar uma sustentação de longo prazo aos nossos países. Sim. Verdi, como levar esse conhecimento à população, à maior parte das pessoas, se uma boa parte da economia e do discurso empresarial liberal, nós vivemos num país liberal, né, como os Estados Unidos, como o Estado capitalista, né? Eles combatem os impostos e dizem que o país só sai da crise sem impostos. Como estabelecer uma conversa, uma discussão, um diálogo com essa afirmação? Talvez da má informação, porque os países mais liberais do mundo tributam muito. Pensaríamos nos Estados Unidos, os impostos nos Estados Unidos, em alguns deles, são mais elevados que o do Brasil, por exemplo. Países como a Alemanha se paga mais impostos que no Brasil. A França, que eu não diria que é um país liberal, é um país mais para uma tendência de política de Estado, mas se paga muito mais impostos que o Brasil. A Inglaterra, todos os países desenvolvidos pagam igual ao Brasil ou mais. E isso vale para o Japão, isso vale para a Suíça. Então, essa não é uma afirmativa verdadeira, né? Agora, sempre tem a questão do nível da tributação. Veja, o nível da tributação, Luiz, ele tem que estar ligado ao estado que a gente quer. Veja, vamos olhar o nosso país quase vizinho, ele não é vizinho, mas é do mesmo continente, o Chile. O Chile é um estado que tributa 21% do PIB é tributado, o Brasil 34%. Então, eu várias vezes respondi essa pergunta, e por que o Chile é só 21%? Eu digo, bom, lá as universidades públicas, já palestrei, já dei aula lá, são pagas. Não estou defendendo o pagamento, mas são modelos diferentes. O nosso SUS, que eu sou tão grato ao SUS, já me tratei pelo SUS, o nosso SUS é universal. Ainda bem, há que mantê-lo e fortalecê-lo. No Chile, a Seguridade Social, a aposentadoria é privada. Então, o problema da carga tributária não é tributar mais ou ter uma meta. Cada país tem o seu nível ótimo de tributação. A grande discussão é como e de quem tributar. Essa é mais complexa e mais difícil, né? Agora, a gente tem que cuidar muito, porque esse comentário que você falou, ele é falacioso. Existem muitas falácias que são difíceis de enfrentá-las, porque normalmente enfrentá-las você desagrada quem quer ouvir. Mas eu poderia me ater a comentar de várias delas, mas a gente tem que cuidar muito sobre falsas verdades. Sobre falsas verdades, eu posso voltar a isso depois, tá? Sim,
o Uruguai acabou de aprovar uma lei elevando os impostos sobre fortunas. E essa é uma discussão que está ocorrendo no Brasil também, entre tributaristas, políticos, pessoas que desejam que a sociedade tenha uma possibilidade maior de sustentar as universidades, o SUS, né? O senhor acha que esse é o caminho, que isso pode ser generalizado no mundo? A respeito aos impostos da grande fortuna, não. A maior justiça, sim. Eu vou fazer uma pequena correção, não foi o Uruguai. Ontem eu ainda falava com a diretora do Uruguai, Margarita Paiol, foi a Argentina. Sim, a Argentina aprovou uma lei que é um imposto excepcional para ser atuado em um ano para um valor de quem tem mais de 12 milhões de dólares, pesos transformados em dólar. Eu defendo totalmente uma maior tributação equitativa para financiar as necessidades fundamentais, mas antes de propor o imposto às grandes fortunas, ao qual eu não sou totalmente contrário. O problema, Luiz, eu vou dar um exemplo prático aqui para os senhores. Imagina que uma pessoa mora nos Jardins, em São Paulo, ou num apartamento de luxo na Vieira Soto, e mora na Vieira Soto, frente ao mar, que vale 30 milhões de reais, ou 20 milhões de reais, ou 10 milhões de reais. Esse apartamento pode estar registrado na declaração dessa pessoa por 500 mil reais. Não existe correção dos bens, só é feita quando você vende. Então, imagina que eu moro num apartamento que eu tenho 30 anos e vale 500 mil reais para fins do fisco. O meu vizinho comprou o apartamento agora e pagou 20 milhões de reais. Se for considerar o patrimônio que cada um tem declarado para fins do imposto de grande fortuna, ele vai pagar e eu não. O problema é a dificuldade de definir quem paga. Isso eu poderia estender para uma propriedade rural. Você pode ter uma propriedade rural que o teu ITR ela vale 200 mil reais e o vizinho comprou por 15 milhões a mesma propriedade do lado. Então, o problema do imposto de grande fortuna é o que é grande fortuna. Veja, para alguns, muito pouco é uma grande fortuna. Então, ele é um imposto difícil de ser aplicado por definir o que é que deve ser tributado. Eu te diria que existem outras formas que não se discute, ou se discute pouco. E quando se discute, me perdoem, discutem mal. Por exemplo, eu escuto muita gente falar, nós temos que aumentar a tabela progressiva. A alíquota máxima do Brasil é 27,5%. Eu sou radicalmente contra subir. Subir para quê? Para 30%? Para 40%? Sabe o que seria isso? Isso seria, meu caro Everton e Luiz, caçar no zoológico, caçar no aquário, fazer pagar quem já paga, que são os assalariados, a classe média ou alta, até mais. Quem tem que pagar mais impostos são os que vivem de renda passiva. Esse é um termo tributário, eu vou explicar. Renda ativa é aquela que considera que veio do trabalho. Renda passiva é que você está na sua casa e recebeu um aluguel, recebeu um dividendo, recebeu uns juros, recebeu um rendimento financeiro. Essas rendas, na maioria quase que de todos os países, são tributadas exclusivamente na fonte. Se você comprar uma ação hoje por R$100, vender por 200, você vai pagar sobre o ganho na fonte. Você não leva esse ganho à sua declaração anual de impostos. Isso é que teria que ser discutido, na minha opinião. Isso a gente fala que os impostos hoje são cedulares, é uma cédula. Deveríamos trazer todas as rendas para a declaração de ajuste. Porque quem paga pouco imposto, não é no Brasil, não estou referindo ao Brasil, no mundo, são os que vivem de renda. Eu vou dar um exemplo para generalizar. O senhor Warren Buffett, um dos maiores milionários do mundo, e um dos maiores doadores do mundo, ele é um grande financiador de obras sociais, que se diz, ele disse, eu pago menos que a minha secretária. Porque ela ganha, vamos dizer que ela ganha 15 mil dólares, deve ganhar bem a secretária dele, 20, 10. Ela é assalariada, ela paga 30%.
E ele não ganha nada, ele ganha dividendos ou juros, ele paga 15%. Então, para a gente pensar em maior justiça fiscal, seja no Brasil ou outro, quando tratar de imposto de renda, devemos levar a discussão para as rendas de capitais e menos para a renda do salário. E existem outras formas também. Nós tributamos pouco propriedade na América Latina, poderíamos rever o valor de algumas propriedades, poderíamos também rever um pouco a tributação do consumo, tentando fugir das orientações que sempre são as que prevalecem, de ter uma tributação em todos os bens do consumo. O Brasil, por sorte, alguns produtos são tributados bem menos, como é a cesta básica. Não podemos perder isso de ter proposta de alíquota única sobre alimentos, medicamentos e escola. Isso é de uma maldade quase criminal. Temos que cuidar. Márcio, eu queria te trazer aqui umas perguntas que estão chegando, tá? Do pessoal que nos acompanha aqui pelas redes sociais. Mas eu te confesso que eu fiquei com uma certa dúvida agora, tu trazes a ideia de a necessidade de haver correção sobre propriedades, mas há pouco tempo atrás tu deu o exemplo dos 2 apartamentos. O mesmo apartamento poderia estar registrado como 500 mil ou 20 milhões. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, teve uma mudança, né, na fórmula de cálculo do imposto predial, o IPTU, que o prefeito eleito agora disse que vai voltar atrás e não vai ter esses aumentos, que seria uma tentativa de ajustar para que algumas pessoas que estavam pagando muito pudessem até pagar menos e outros que estavam pagando muito pouco viessem a pagar o justo. Né? Por exemplo, propriedades aí de 3 milhões de reais ou mais, que é uma propriedade de um bom valor aqui para Porto Alegre, estaria pagando um imposto muito pequeno, e apartamentos aí ou casas de 200 mil reais estariam pagando proporcionalmente muito. Bom, a prefeitura, ela arrumou, na gestão atual, né, que não se reelegeu, arrumou uma forma de rever esses valores. E, inclusive, quando uma pessoa compra aqui um imóvel, tem o ITBI, que é um outro imposto, né, só da transmissão. Perfeito. O ITBI, a própria prefeitura, ela já lança um valor médio pelo bairro, né, médio de mercado. Se a pessoa acha que não é aquele valor, que não foi o valor de venda, por exemplo, tu comprou um apartamento ali por 500 mil, mas a prefeitura diz, não, aí nessa região vale 1 milhão. Então, tu teria que provar para a prefeitura que não vale, provar que é a média. Existem ferramentas para que se saiba o valor real desse apartamento, que, na verdade, esse exemplo que tu citaste, que não é 500 mil, que é 20 milhões. Não estaria aí uma solução? Não, é um pouco difícil, é um pouco mais complexo. Eu acho que a prefeitura está fazendo corretíssimo no que se refere ao ITBI e ao IPTU. É importante, sim, e devemos revisar os valores dos IPTUs dos imóveis a nível de Brasil. Não é... Ninguém pode... Cuidado, o imposto à propriedade, ele é um imposto baixo em todo o mundo, porque propriedade não é renda. Você pode ter uma pessoa vivendo num apartamento de altíssimo valor, num prédio mais caro de Porto Alegre, e ela pode estar vivendo com uma pequena pensão ou uma pequena aposentadoria que mal dá para pagar o condomínio e os remédios. Propriedade não é renda. Então, você não pode dizer, não, ele mora num apartamento de 10 milhões, vamos cobrar caro. Ele não tem como pagar. Propriedade é uma base tributária, renda é outra. Se para você usar a base, reajustar os valores das propriedades para fins de renda, isso daria um imposto a pagar que ninguém suportaria. Eu acho que tem que separar as coisas. Deixa como está a propriedade com valores históricos para fim do imposto de renda e cobra quando é a transmissão e quando é o imposto anual, que é o IPTU. Como você paga sobre o seu imposto? Se você tem uma propriedade que vale 5 milhões e está por 500 mil, quando você vender, você vai pagar sobre ganho de capital. 15%, algo que eu falei, 15%, não vai pagar 27%, vai pagar 15%. Mas, e eu acho que a legislação brasileira está boa, só vai pagar se você é um vendedor contumaz. Se você vende a sua casa hoje e para comprar outra, você não paga imposto sobre ganho de capital na venda da propriedade no Brasil, que isso fique claro. E se você vendeu e não comprou outra, mas foi a última, você não vendeu nada antes, em 5 anos, você também não paga.
Eu diria que eu acho que a tributação das propriedades pela ótica da renda ninguém se queixa no Brasil. Agora, o IPTU, em muitos casos, eu acho que ele vale a pena uma revisão. Bem feita, a sociedade deveria participar, valorizar, e que não seja confisco, porque, volto a dizer, propriedade não é renda. Tá? Perfeito. Eu vou trazer aqui, então, um comentário e uma pergunta do César Toledo, tá, Márcio? Ele diz assim, ó, os impostos federais não são receitas para o governo. Essa é a afirmação que ele faz, e depois ele faz uma pergunta. Eu pergunto ao Márcio de onde vem só um pouquinho que eu não estou enxergando, de onde vem a moeda que é usada para pagar os impostos federais? Eu queria entender a pergunta. Os impostos são parte dos tributos, que são 3 categorias: contribuições sociais, taxas e impostos, que é a receita fundamental de todos os governos. Eu não entendo a pergunta que o imposto não é receita. Imposto é a principal receita de todos os tributos. Talvez ele esteja querendo dar um outro sentido, certamente é isso, que eu não consegui interpretar. E de onde vem a moeda? Vem do bolso de cada um que ganha. Imposto é pago por todos nós. Às vezes nós não sabemos que estamos pagando os impostos. A pessoa mais humilde do Brasil, quando faz uma compra de qualquer produto, algum imposto ela está pagando, que está embutido. Ela pode não pagar imposto de renda, mas ela paga sobre consumo. O dinheiro dos impostos vem das pessoas, do bolso das pessoas. Isso é indiscutível, não tem outra forma. Tem que vir, ainda que seja a dívida que a pessoa faça. Perfeito. Eu vou te trazer aqui o comentário do Vicente Busatti, também, que é um auditor fiscal aposentado aqui do Rio Grande do Sul. Eu conheço ele, um grande professor de contabilidade, se não me acho, eu tenho satisfação. Ele comenta aqui, Márcio, que a partir de 1996, com a isenção na exportação de produtos primários e semi-elaborados, houve uma desindustrialização na área de esmagamento de soja. Fortalecemos a indústria no exterior, diz ele. Eu queria que tu comentasse esse comentário dele. É um comentário importante. A Argentina tributa a soja e todas as commodities. Dentre os impostos não ortodoxos, os ortodoxos é basicamente a renda, o consumo e a propriedade. Uma coisa é você tributar a renda do exportador. O exportador tem ou uma empresa ou pessoa física exportou, paga renda. Agora, tributar a exportação é reter um valor do que foi vendido aquele produto exportado. Hoje, isso contraria todos os princípios, normalmente, da Organização Mundial do Comércio. É que as exportações não sejam tributadas. Que se tribute as importações ao momento da entrada no país com os mesmos impostos. Evidente, o Busatti sabe isso melhor que nós, que pagam no consumidor nacional. Agora, pode sim se aplicar impostos à exportação. Para o leitor, quem nos escuta e é leigo, todo produto pode ser tributado à exportação. Ele tem uma alíquota zero. O governo, imaginemos que o arroz, que está tão caro hoje no Brasil, imagine que falte arroz no mundo e o exportador de arroz aí do Rio Grande do Sul queira exportar todo o arroz. Nós vamos ficar sem arroz? Então, para garantir o mercado interno, a gente coloca um imposto à exportação para que o produto não ocorra. O governo federal fez isso quando nós colocamos o imposto no AdBlue, que é o couro, porque a indústria de sapato de Novo Hamburgo, São Leopoldo, estava indo para a China. Então, o governo federal tributou a exportação do couro. Por isso, a pergunta é muito boa. Eu não quero profundizar ela para a gente ter mais tempo. Mas eu acho que a tributação na exportação deve ser em momentos e casos específicos, quando necessários, para garantir o abastecimento interno, principalmente, ou um ganho abusivo. Pode haver o que justifique. Imagina que você tem um ganho cambiário muito grande, que deu um ganho muito grande aos exportadores. No momento de crise nacional, poderia haver um imposto temporário. O grande problema do imposto temporário é que você sabe que o temporário vai longe. Tá vendo? E uma das grandes preocupações lá dos nossos ouvintes e da população de forma geral é como o Estado do Rio Grande do Sul ele vai reagir economicamente, vai reagir na sua área fiscal em relação a esses problemas,
né, que a gente sabe que teve aí com a pandemia do coronavírus, né, muito comércio fechando, indústrias demitindo, enfim, como está essa situação? E é para isso que vem aqui conversar conosco, agora já está nos aguardando o auditor fiscal Luiz Fernando Flores Crivellaro, que é subsecretário adjunto da Receita Estadual do Rio Grande do Sul. Bem-vindo aqui ao nosso programa, Crivellaro, tudo bem? Tudo, boa tarde, Everton, Ilac, ouvintes. É um prazer estar aqui para conversar, né, nesse momento terrível, né, que vocês simplificaram aí, resumindo, né, os números, né, já temos, infelizmente, 7.183 mortes no Rio Grande do Sul, né. Eu lembro no início, né, que se imaginava talvez o Rio Grande do Sul não tivesse tantos, enfim, mas agora se tu for ver no cômputo geral, até que o Rio Grande do Sul não está tão mal, né? Essas baixas, né? Essas mortes, em relação ao país e ao mundo. Mas é um prazer estar aqui para conversar, né? Pagar impostos não é bom. Imagina uma pandemia, numa guerra, né? Se nós compararmos a pandemia, ela lembra, né? Um estado de calamidade, né? E a gente teve que aprender a lidar, né? Não foi fácil. No começo a gente se recolheu, não sabia muito o que fazer, depois foi aprendendo, se reinventando, né? Nós na Receita Estadual ficamos eu estou em Caxias desde 20 de março, né? A grande maioria dos colegas está em casa, né? A Receita estava preparada, tinha que ter tecnologia para isso, né? Não teve descontinuidade no nosso trabalho, até eu acho que aumentou a produtividade, a gente conseguiu, até o que eu gostaria depois de mostrar, a gente teve um desempenho até bem interessante, né, nesse momento que a gente foi desafiado, né? Agora a gente já está, a partir do mês de novembro, a gente tem um quadro já de 20% a 30% do quadro da força de trabalho já atuando de forma presencial. Então isso já é uma novidade. Nosso trabalho já está híbrido, né? Uma parte em teletrabalho, uma parte presencial. Mas a gente foi desafiado lá em março. Em março, quando surgiu, né, aqui no Rio Grande do Sul, a pandemia com força, né? A gente já via que estava vindo, né? O tempo feio se preparando. Mas a sorte ajuda, né, quem se esforça, né? Então a gente já vinha num processo de transformação na Receita Estadual, já desde o início, final de 2019, final de 2019, 2018, início de 2019, 2018, final de 2018 e início de 2019. E aí a gente conseguiu fazer uma transformação na casa, que a gente conseguiu otimizar os recursos, a gente conseguiu se organizar, e até eu gostaria de comentar isso também mais adiante, como a gente estava preparado para enfrentar a pandemia e como isso vai nos ajudar a nos levantar agora. Eu acho que é bem importante a gente realçar que estávamos num período de transformação, praticamente em obras dentro da Receita Estadual, e quando chegou a pandemia, a gente conseguiu enfrentar ela de melhor forma, mais preparados. Até se vocês me permitem, Everton, lá que eu posso fazer uma apresentação agora, não sei como é que vocês querem contar. Muito importante essa tua abertura aqui, né, essa tua colocação inicial, porque realmente a pandemia pegou muitas pessoas de surpresa, e é muito importante para nós saber que a Receita Estadual já estava preparada, né, para isso. Eu me lembrei aquela história lá da formiga e do grilo, né, o grilo que só tocava a sua guitarra, o seu violão, e a formiga trabalhava. Quando chegou no inverno lá e precisou, ela estava preparada, né, e a nossa Receita Estadual era a nossa formiga, e trabalhou feito uma formiga. Aproveitando para dar uma boa tarde, Crivellaro, antes de passar, que muitos colegas teus aí, colegas auditores, que bom, ativa nos acompanhando aqui, o Ademir Spanenberg, o Altemir Feltrin, presidente do Sindifisco, né, o Ari Oliveira, Vicente Busatti, a Júlia Araújo, Tatiana Almeida, a Cis Silva, enfim, muita gente nos acompanhando, obrigado pela audiência de vocês. E sim, o Crivellaro tem agora uma apresentação, né, a gente combinou antes aqui, vai nos mostrar os números
aí da Receita Estadual, se previa no início, né, teve logo no início, lá em março, assim, ficou aquela março, abril, como é que vai ser, como é que vai se comportar a arrecadação, quais os problemas podem vir para o Estado, né, e hoje já estamos agora em dezembro, dia 7 de dezembro, hoje, já temos alguns números aí, né, mais definitivos um pouco, pelo menos até esse momento, que o Crivellaro vai trazer e nos apresentar. Então, a partir de agora, a hora que quiser compartilhar a tua tela, a gente coloca e passa a palavra. Antes, uma saudação aos colegas aí, tu mencionou o Ademir, a gente estudou junto para entrar no concurso aí, para fazer a prova do concurso, era auditor de finanças públicas, né, que agora é auditor fiscal da Receita Estadual. Enfim, um abraço, abraçando o Ademir, abraço os demais colegas. Eu vou compartilhar minha tela aqui, então, tá? Se eu não fizer nenhuma barbeiragem aqui, tá certo. Se alguma coisa sair, a gente fizer a barbeiragem também, a gente vai corrigindo depois. Não vai ter multa aqui. Consegue ver minha tela aí? Eu já vou botar ela na tela para ti, tá? Eu sei que quando a gente coloca a tua tela aqui, como já está os nossos ouvintes da rádio, ou os ouvintes que nos acompanham através do aplicativo quiserem ver a tela, podem migrar agora para o YouTube, tá, pessoal? Ou para o Facebook. E aí, quem estiver nos acompanhando no Facebook e no YouTube, enxerga a nossa tela, que a gente sabe que o Crivellaro lá, ele não nos enxerga, ele só enxerga essa tela de apresentação, mas já está tudo previamente combinado. Contigo aí. Já estão vendo aí, então? Estamos vendo. Beleza. Então, pessoal, assim, a gente vai conversar um pouquinho, né, os impactos da crise da Covid, né, quando chegou lá no início de março, a gente anteviu, né, o tempo feio, estava complicado, né, um caos, né, final de março, início de abril, parando tudo, parando a empresa, parando as pessoas circular, todo mundo em casa. E imagina, né, se o ICMS é sobre circulação de mercadorias, né, imagina o que a gente teria pela frente, né. E, bueno, daí vamos falar também o que a gente está fazendo, né, que eu comentei com vocês que a gente já vinha fazendo, né, para o trabalho que a gente tem feito para incrementar a arrecadação, que no fim já foi um preparo para a gente enfrentar a crise do Covid. Perfeito. Bom, a primeira coisa, Everton, e lá que a gente, de cara, partiu a iniciativa do nosso subsecretário, Ricardo Neves, não sei se está nos ouvindo aí, mas que é um visionário, ele é um inovador, né? Ele nos propôs a gente fazer um boletim de acompanhamento do desempenho da arrecadação e do comportamento das empresas frente à pandemia, né? Como que as empresas estavam, até para a questão de logística, se tinha o receio de falta de abastecimento, né, para circulação de mercadorias. Teve um momento que nem os caminhões circulavam, enfim. E para acompanhar isso, a gente começou a montar uns boletins periódicos, né? Começou semanal, mostrando números, né? Números das vendas, números das notas, comportamento dos setores, e a gente foi evoluindo. Hoje o boletim já está bem mais robusto, né? Até quem nos acompanha aí pode encontrá-lo no Receita Dados, dentro do site da Receita Estadual. Ele agora a periodicidade dele agora é mensal, né? E ele traz o comportamento dos principais indicadores, né, econômicos fiscais, a emissão de nota fiscal eletrônica, visão por tipo de atividade, o desempenho do setor industrial, do varejo, as vendas e o preço médio dos combustíveis, transporte de cargas e passageiros também, que é importante, e a arrecadação do ICMS. Pois não? Não, o site está na tela, que a gente está colocando. Está na tela, que bom. Que bom. E também a gente criou uma atividade importante que foi nós desenvolvermos o acompanhamento da arrecadação, o acompanhamento de perto da arrecadação, dos setores. Nós já tínhamos nos organizado para ficar mais próximo dos setores. Nós nos dividimos, os auditores fiscais, em Gs, Grupo Especializado Setorial, em 16 Gs, e como já estava pronto, já estava preparado, esses grupos começaram a adotar a prática de se relacionar com os setores,
principalmente nesse momento difícil, né, que o setor também estava meio perdido, né, o que faria, como seria, e essa aproximação do fisco foi importante, né, no sentido de ajudar, né, a entender, a decifrar o momento, né, e essa aproximação foi importante até para estabelecer um laço, um relacionamento importante, e trazer subsídios para a nossa análise, né. Então, atualmente a gente tem uma análise mensal, né, com todo o grupo, com todos os setores, compartilhando entre nós como está indo o andamento da arrecadação, quais os desafios, qual o aprendizado, né, e qual a perspectiva, né, que para nós é importante a gente ter perspectiva do que vai acontecer. Então, o boletim, ele tem esses indicadores que eu falei para vocês, ele usa bastante a inteligência de dados, né, ele busca as informações, cruza, né, e cria indicadores, né, e que está servindo não só para o pessoal que é da área das empresas, o pessoal mas também o pessoal de fora do estado, outras entidades, né, que interessa saber o comportamento e principalmente para economistas, né, a perspectiva de para onde a gente está indo, né, e quais os sinais que a arrecadação e o comportamento das empresas via notas fiscais, via operações, pode nos trazer e nos dar indicadores do futuro. Bem, então eu fiz um resumo aí, tem muito detalhe, tá? Até eu peço assim, que o detalhe, se vocês quiserem detalhar mais, quiserem estudar um pouquinho mais, dá uma olhadinha no boletim, né? E até propor aqui para a Rádio Sindifisco que traga já o colega, tem um time muito bom, né, os setores, enfim, o pessoal da divisão de arrecadação, da DE, que pode detalhar mais, né, entrar mais no detalhe de forma mais pontual, né. Eu vou fazer uma análise mais geral, né, mostrando, nesse caso aqui, nesse gráfico aqui, a gente pega todo o período da nossa guerra, né, 16 de março em diante, né? E ele dá a emissão, esse indicador dá a emissão das notas fiscais, nota fiscal eletrônica e nota fiscal consumidor eletrônico, né? A variação do valor médio diário emitido no período frente a 2019. Então, esse número, esse percentual aqui é sempre relacionado ao mesmo período do ano anterior. Então, verifiquem aí, março, abril, maio, se emitiu bem menos notas em valor, né, em valor de notas do que 2019, né? Então, de cara, né, caiu a emissão de notas, né? Geral, né, todas as empresas, né? E aí ele foi subindo, né, foi recuperando a partir de junho, né, foi voltando, a gente foi até aprendendo a lidar, né, melhor, né? As empresas foram se reestruturando, se reorganizando, e a população aprendeu a lidar melhor e se cuidar melhor, né? Conseguiu conciliar o cuidado, né, com a atividade econômica, né, para a gente conseguir reagir. Tanto que, se a gente pegar o acumulado no período, né, no período de guerra até hoje, a gente teve um acumulado de um acréscimo de 0,3%. É pouco, né? Quase a mesma coisa, né? Então a gente conseguiu recuperar o que se perdeu naqueles 3 meses, né? Com relação ao valor da emissão de notas. Mas em relação a sendo um ano aí de pandemia, é um grande resultado, não seria? Com certeza, com certeza. A gente entende que houve uma recuperação, né? Não se sabia até de que forma se ia recuperar, mas houve uma recuperação. Principalmente na atividade econômica, né? Se aprendeu a trabalhar de uma forma, se percebe, né, que o e-commerce aumentou bastante, então a atividade continuou, mas de uma outra forma, né? Com novos hábitos, né? Mas recuperou a sua quantidade, pelo menos, né? Seu volume que tinha, que vinha tendo, né, em 2019. Nesse gráfico a gente consegue ver a indústria, o atacado e o varejo, como eles se comportaram, tá? Pelas vendas, tá? Aí é retirado o valor das vendas, das notas, né?
E aí tu consegue ver, né, que a indústria, que é o amarelo, né, ela apanhou bastante na saída, né, se percebe aqui, né, no amarelo que saiu, ela caiu, né, no primeiro mês de abril, enfim, e agora a indústria tá bem, né, tá com 22%, e tudo em relação a 2019, tá, comparado mês a mês com o ano passado. Chegou a ser a menos 22% ali em abril, né? Foi, isso, e agora já tá nela. Vamos pegar aqui o varejo, né? O varejo, teve um baque, né? Menos 25% em março, imagina. Abril, né? E aí ele foi se recuperando, ó, deu uma recuperada boa, ó, subiu. E aqui já começou a dar um sinal, né? De queda, né? Talvez com a inflação, subiram muito os preços, enfim. É difícil detectar o que aconteceu, se vai estar acabando o auxílio emergencial, a falta de perspectiva, né? A retomada da perspectiva de vir uma segunda onda, o pessoal começa, porque já há sinais de que já está aumentando o índice de poupança, né? Então, talvez as pessoas começaram a guardar agora com a falta de perspectiva, né? E o atacado, né? O atacado não tinha sofrido muito no início, né? E agora ele já demonstra que é o que está mais sendo afetado. Né? Pois é, Crivellaro, o atacado ele variou menos, né? Menos 5 ali, e agora está em menos 8. Isso. Né? Chegou a estar em 12. O gráfico está mostrando uma tendência, né? Do atacado. Não sei como é que vai se comparar. Esse é o grande preocupação nossa, né? De não saber como a gente vai saber como é que vai se comportar o Natal, né? A gente não sabe como é que se o Natal vai ser todo mundo em casa, sem ninguém poder sair, final de ano, que movimenta bastante a economia, né? Os principais meses que resulta uma boa arrecadação é o mês de dezembro, não? Então a gente tá sem saber o que vai acontecer, né? Porque a gente não sabe quase que na semana que vem o que a gente vai poder fazer ou não poder fazer, né? Então tá bem complicado, né? Mas o gráfico ele mostra uma tendência, né? Se a gente tiver a segunda onda, a gente teme, né, cair de novo para baixo do nível, para baixo do negativo, né? Então, é complicado. Então, já a indústria, que esteve com menos 14 lá em março, em 22 é o que demonstrou maior recuperação, né? Isso, mesmo com a falta de insumos, né? Ou uma crise de insumos, né? Pois é. A indústria está penando, né? Ela está gerando inflação, né? Inclusive por não ter muitas vezes matéria-prima, não consegue atender no prazo, né? Mas em compensação sobe o valor, né? Então há uma certa compensação, né? Crivellaro, deixa eu te encaminhar aqui um comentário e uma pergunta da Júlia. A Júlia tinha comentado um pouquinho antes. Sim. Ela diz: prazer te ouvir, Crivellaro. Boas lembranças da nossa equipe de modernização há mais de 20 anos em Caxias do Sul. Que legal, Júlia. Isso foi lá em 95, 96, eu acho. A gente já começou a fazer uma transformação e Caxias foi um modelo de transformação. Com a Júlia. Abraço, Júlia. Então aí, vamos seguindo as mudanças. Ela encaminhou uma pergunta aqui. Pois não. Deixa eu trazer aqui para ti. Ela pergunta qual o percentual. A Júlia, né, para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando, sim, é a Júlia que faz o comentário aqui do quadro Bem-Estar todas as terças-feiras. Tá bom? Amanhã ela vai estar conosco aqui no programa, então. A Júlia, ela pergunta, Crivellaro, qual o percentual do e-commerce na arrecadação? Eu não tenho esse dado. Não tenho, porque ele tá crescendo bastante. A gente sente o crescimento, mas eu não tenho em mãos esse dado, Júlia. Posso conseguir para ti. Até se fosse falar aqui, ia dar um chute. Tá? Tranquilo, mas está crescendo bastante. Olha só. Já é uma dica. Júlia e os nossos ouvintes continuem acompanhando nosso programa, a gente traz aí essa informação, né? Estamos com o canal aberto, aí muito próximo da Receita Estadual, e com o próprio Crivellaro, tenho certeza que a gente consegue esses dados aí para trazer a partir de amanhã. Já está anotado aqui. Esses dados. Então, bom, então assim, vamos, a gente chega na arrecadação, né? A arrecadação, como é que ela se comportou, né?
no ano de 2020. Então a gente comparou, a gente tem uma comparação, comparou com 2019. 2019, claro, a gente não pegou o valor arrecadado em 2019 e aplicou um índice para poder comparar com o dado de 2020. A gente indexou os valores de 2019 pelo IPCA. Né? Então, pegou o valor arrecadado, coloca o IPCA, né? E compara. Né? Então, se percebe que, acho que pelo próximo gráfico é melhor. Deixa eu ver aqui. A gente consegue ver bem a curva, ó, olha a inflexão que teve aqui, ó, no mês de março. A arrecadação tem um delay, tá, entre as saídas, as notas, as vendas e a arrecadação, tá, porque o vencimento do imposto é geralmente no mês seguinte à operação. Né? Então, vejam aqui, o pico negativo da arrecadação foi em maio. A gente viu que as saídas começaram e as notas, as vendas começaram a cair bastante aqui, né? Mas a arrecadação caiu bem mesmo, que afetou bastante a arrecadação, foi em maio. Né? É quase uma recuperação em V. Da arrecadação, né? Olha só, ela foi recuperando, né? Olha só, vejam. Isso sempre comparado com 2019, tá? Ele compara a arrecadação do mês com 2019 corrigido. Né? Então, a gente teve aqui, a gente sentiu que a indústria melhorou, sentiu, né, que foi a indústria paga bastante ICMS, ela começou a reagir, né? Teve inflação, subiram os valores, também afeta a arrecadação. Houve, até comentando com os colegas, houve também o repasse da União, né, que houve aquele ajuda do repasse da União, que acaba afetando indiretamente a economia. Né? Como não os salários foram pagos, né, atrasados, mas eles foram pagos dentro do razoável, né, não caiu tanto que poderia ser pior, né, a caída da economia se não tivesse a ajuda do repasse do governo federal. E mais o auxílio emergencial também, né, que acabou afetando a economia, então, e a pessoa aprendeu a se comportar melhor, enfim, os índices, a pandemia foi mais controlada e esses números a gente consegue perceber que se refletem na arrecadação. A gente, na comparação entre os 2 anos, só para registrar, a gente retira alguns efeitos extraordinários. Por exemplo, o Refaz 2019, que arrecadou 700 milhões, então ele foi retirado para fazer o comparativo entre os meses. Desculpa, entre o ano 2019 e 2020. Aqui ele já entra... Deixa eu só te pedir uma coisinha. Pois não. Desculpa, se tu puder clicar ali naquele lugarzinho embaixo, do lado daquela barra azul, está escrito ocultar, ela está ficando em cima de algumas inscrições. Tá, beleza. Deu? Deu. Deixa eu te trazer aqui os comentários, tá? O pessoal vai comentando e a gente sente quando tem algumas pessoas que são apaixonadas pelo que fazem, né? E o Vicente Busatti é um deles, é apaixonado pelo trabalho que está fazendo, assim como são os auditores que a gente conhece e traz aqui, né? O que ele diz? A modernização, ele estava comentando o assunto anterior, a modernização foi com o Promofaz, um projeto de modernização que foi exemplo para o Brasil, projeto desenvolvido dentro da Cefaz. Olha a alegria do Vicente Busatti de trazer os bons projetos aí. Legal. Isso lá atrás, né? Lá em 95, 96. Mas foi bem interessante, a gente deu um belo impulso. Bem, pessoal, então, a gente, como eu falei, nós nos organizamos para trabalhar nos setoriais, né? A gente chegou mais próximo dos setores, né? E a gente já consegue fazer esse acompanhamento, né? Então, vejam só como aqui no meio, vejam aqui no meio, aqui, desde abril, vejam só, aqui, como caiu a arrecadação em quase todos os setores. Dois setores que teve acréscimo em abril, foi produtos médicos e farmacêuticos, né? É lógico, né? Desculpa. Aí. Produtos médicos e farmacêuticos, né? E o agronegócio, né? O agronegócio continuou em alta, né? Mesmo com a seca que a gente teve, enfim, conseguiu, até porque começou a diferença cambial, né? Começou a subir o dólar
e com certeza estimulou a exportação e o setor ficou vibrante, né, nesse período. Né. Mas vejam ó, que a grande maioria foi afetada, né, todos os setores, bebidas, calçados e vestuário, que é o setor que mais foi afetado pela pandemia. Vejam que todo ano houve perda em relação a 2019, né? Sendo que agora, olha, já está tendo uma reação, né? Esse último mês, né? Novembro foi menos 2,4%, né? Se comparado com os demais, que chegou a ter 71% negativo, né? Então está tendo uma recuperação. Os combustíveis, né? O pessoal parado, né? Em casa, né? Com certeza diminuiu o consumo de combustíveis. Comunicações, bem afetado. Eletrônicos, né? Teve um período mais crítico, né? E está reagindo. O pessoal voltou a consumir, certamente no e-commerce, né? As compras. O mecânico, né? Teve uma queda grande, né? Mas está reagindo, né? Há sinais de reação, deu uma queda nos últimos 2 meses, mas está reagindo. Sobre energia elétrica, metal mecânico está reagindo. Móveis e materiais de construção também está em alta, né? Teve aquele, você pode perceber, né, que aquele V, né, aquele ponto de inflexão negativo está bem ali no meio de maio e pega quase todos os setores, né. Mas material de construção a gente sabe que está subindo, né. Móveis também, as pessoas em casa conseguiram fazer reformas, né, que estavam planejadas, conseguiram fazer agora, né. Polímeros, teve um problema, né, nos primeiros meses, mas já está reagindo. Produtos médicos e farmacêuticos, desculpa. Não, é só para avisar, o sinal aqui, pelo menos para mim, está chegando um pouco picotado a tua fala, né? Eu não sei se para o LAC também, para os nossos ouvintes, mas para mim aqui, para ti tá bom, LAC? Tá chegando bem? Então tá, então pode ser só a minha internet aqui, desculpa a interrupção. Pode ir pro... E os supermercados, né? Os supermercados que tá. Então a gente consegue ver pela coloração aqui do lado, né? O verde mais escuro, né? Aquele que bombou, né? Que teve melhor resultado, né? A gente pode ver aqui os transportes, supermercados, agronegócio, né? E o negativo, calçados e vestuário. Então tu consegue ver também o que resultou em valores, né? Essa variação acumulada, o que aumentou a arrecadação, né? A diferença, né? E o que diminuiu. Então é isso, pessoal. O nosso Sindicato em Ação fica por aqui. Eu agradeço muito a sua audiência e a sua companhia. Não se esqueçam de curtir, comentar, se inscrever no canal da RS Rádio e também do Sindicato em Ação. Um grande abraço, um ótimo final de semana e a gente se vê no sábado que vem. Até mais! Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história.